Olá, boa tarde. Bom, gente, estamos aqui hoje, dia 21 de outubro de 2020, para dar continuidade à programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 17ª semana, organizado pelo CNPq, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, cujo tema esse ano é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. E aí queria aproveitar para agradecer a participação de vocês. Nós iniciamos as atividades na segunda-feira, soltando alguns vídeos dos nossos monitores, com relação às experiências que o Jardim Botânico tem na área de inteligência artificial, o que é que a gente tem desenvolvido nesses últimos anos. Ontem tivemos umas palestras com relação a essas mesmas experiências e também trouxemos informações com relação ao lançamento de um aplicativo, o EcoPass, que faz a contabilização de gases de emissão de carbono e como neutralizar a partir do plantio de espécies arbóreas. E hoje o Jardim Botânico do Recife está em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e traz uma palestra sobre o panorama da inteligência artificial em Pernambuco com o professor Jordano Cabral, da UFPE e César. E quem vai intermediar hoje essa palestra é o Tássio Fonseca, que é assessor de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer ao professor Jordano e ao Tássio Fonseca por mediar essa palestra de hoje. Obrigado, William. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado, professor Jordano, também. A gente está trazendo aqui esse conteúdo agora para também fazer uma prévia da nossa também semana, que vai ser futuramente. A gente vai realizar ela em outro momento, mas a gente está trazendo também esse conteúdo para cá agora, para dar um panorama. E eu acho que o professor Jordano é uma das pessoas mais indicadas para poder fazer isso. Ele é do César, ele é do Centro de Informática da Federal, e ele também faz parte do PRAIA, que é um centro de pesquisa dentro do César, que é sobre inteligência artificial, exatamente sobre o tema dessa Semana Nacional. E aí ele está com essa apresentação agora aqui para vocês, e a gente vai começar uma conversa. Pedimos assim, que a gente possa, entre uma questão e outra, entre uma apresentação e outra, a gente possa fazer perguntas, mas se puder também deixar para o final, um momento mais para finalizar mesmo a palestra, seria legal. Então, vou começar aqui com ele agora. Jordano, tudo bom? Tudo bom, Tássio? Oi, William. Oi, todo mundo que está aqui presente. Já que eu estou apresentando aqui, eu vou até colocar minha carinha do lado, assim, porque aí dá para me ver também. Ótimo. Reroteei para poder ver na própria apresentação. Tá, ótimo. Então, vamos começar um pouquinho. Jordano, me diz aí um pouquinho sobre essa experiência da IA em Pernambuco, da IA, né, em Pernambuco, na verdade, como é que tá o nosso cenário de IA, e existe uma IA made em Pernambuco já ou não? Como é que tá essa história? Existe sim, assim, IA é uma das áreas que a gente é mais forte, na verdade. Então, não só existe o Porto Digital, existe o Federal, existe um conjunto bem grande de iniciativas aqui, e nós somos extremamente fortes dentro do Brasil e da América Latina, dentro da área de inteligência artificial. Então, é um dos orgulhos nossos que a gente nem conhece muito, né? Então, é legal até, inclusive, obrigado por ter feito essa prévia, né? Que esse evento, eu acho que é um link entre esse evento da Semana de Ciência e Tecnologia, que é rodado pelo Jardim Botânico, e esse que a gente vai rodar, que a gente hoje lança, no fim das contas, também, que é mais voltado ao digital mesmo, né? Ao virtual e em cima, especificamente, do tema de inteligência artificial. Então, obrigado pelo convite, pessoal. Maravilha, maravilha. Tá com a apresentação para rodar aqui agora? A primeira? Eu tenho algumas apresentações, assim, que de vários materiais que a gente foi colocando, que eu acho que a gente pode ir respondendo a várias perguntas, sabe? Uhum. Deixa eu colocar aqui, falando um pouquinho dessa minha experiência, eu acho que vale a pena mostrar um pouquinho. Como começou, né? Como é que essa história... Como é que começou aí na tua vida, na verdade? Pois é, assim, é a minha formação, né? Então, essa é a minha área, no fim das contas.
eu trabalhei com IA em instâncias bem diferentes. Então, obviamente, na parte de pesquisa, meu mestrado em IA, meu doutorado, oficialmente, todos eles foram em inteligência artificial. Eu fiz concurso para federal, dentro da área de inteligência artificial, mas não fiquei só na pesquisa. Eu montei, assim, isso aqui é de uma apresentação antiga minha também, antiga não, né, mas uma outra apresentação minha, que é, assim, um pé na pesquisa, um pé no mercado, um pé em coisas estratégicas, um pé no ensino, sabe? Então, com isso daí, a gente tem experiência em coisas muito diferentes. Eu fundei uma série de empresas que tem IA no core dela. Os locais onde eu estudei, basicamente, eu vim para estudar IA. O meu grupo de pesquisa tem muita pesquisa que utiliza inteligência artificial. No César, como você mencionou, a gente é muito forte em inteligência artificial. Boa parte das empresas de IA daqui do Porto Digital, locais, vieram do César. Eu, hoje em dia, sou professor do Centro de Informática e sou vice-presidente do Conselho do César, né? E o Porto Digital é um núcleo de excelência. Tem outra apresentação que fala um pouco mais do panorama mesmo. Depois a gente fala um pouco mais, mas só para entender que isso aqui é o meu caminho pela IA. IA, para mim, foi uma área de aplicação para N outras coisas que eu costumo fazer, e termina que eu utilizei IA em coisas muito diferentes ao longo da vida, sabe? E aí eu acho que vale a pena mais para frente falar um pouquinho das outras coisas, né? Não falar só da experiência que eu tive, mas de tudo que a gente vem fazendo. E aí, por isso, estou meio confuso em tanta janela aberta aqui. E aí, por isso, acho que esse nome do Panorama da IA em Pernambuco é legal, porque dá para falar das várias coisas que têm acontecido, né? Não só no que eu faço, no meu grupo de pesquisa, ou o que o César faz, mas de tudo que tem acontecido. O Praia, até te corrigindo ligeiramente, Tássio, não é uma coisa do César. O Praia é uma iniciativa de todos os atores que lidam com inteligência artificial em Pernambuco e nos estados vizinhos. Então, é uma iniciativa que inclui todas as principais instituições, todo mundo que trabalha com IA, no fim das contas, como instituição de ensino, como empresa, como instituto de ciência e tecnologia e até como pessoa individual. Então, é uma coisa bastante representativa do setor de inteligência artificial em Pernambuco, e aí eu trouxe muito do material do Praia para mostrar aqui. Bacana, funciona como se fosse um coletivo também, alguma coisa que interliga as pessoas, as empresas, os estudos, os centros de ensino, como é que funciona mais ou menos? É como um centro de pesquisa, certo? Então, o Praia está configurado como centro de pesquisa, e então não é exatamente um coletivo, certo? Porque não são os indivíduos que estão ali. A questão é que a gente tem uma competência instaurada em Pernambuco, no que se refere a IA, e isso tem uma interlocução muito grande com os diversos setores, tipicamente com os setores empresariais e governamentais. Então, quem tem demandas pode chegar para o Praia, e aí o Praia vai articular com todos os pesquisadores das várias instituições, não só de Pernambuco, mas dos estados vizinhos. E as empresas que também têm competências técnicas que são complementares às universidades, todo mundo junto para poder resolver demandas que vêm dos vários setores, normalmente indústria e governo. Maravilha. Tem até assim, eu posso conseguir com essa apresentação, que eu acho que ela é bem geral, e a gente pode começar por ela e depois deixar mais livre, sabe, para quem tiver alguma dúvida, quem quiser esclarecer alguma coisa para saber. Tá Essa aqui vem do Praia, certo? Boa parte disso aqui foi uma modificação que eu fiz do material que a gente já tinha no Praia. Então, primeiro fala da IA, que é uma demanda inadiável, certo? Então, é uma realidade de mercado. As principais empresas que a gente tem hoje de tecnologia no mundo são empresas de inteligência artificial, na prática. Então, quando a gente fala de Google, de Facebook, etc., Microsoft, Google, principalmente, a Google é uma empresa de IA. O Facebook, boa parte do Facebook é IA, e todas essas empresas digitais, o componente de inteligência artificial nelas é extremamente forte. Então, é algo que o mercado está se consolidando, está de acordo com quem
quem domina a IA hoje em dia, sabe? Então, IA é uma coisa extremamente relevante para o mundo hoje em dia, se a gente quer se posicionar. A briga dos gigantes hoje em dia, como, por exemplo, a briga dos Estados Unidos e China, por trás, boa parte disso, é uma briga de domínio tecnológico sobre inteligência artificial, que é uma coisa que parece meio vaga quando a gente fala assim. Mas toda vez que alguém faz uma recomendação para você, quando alguém chega no seu Facebook, no seu Instagram, sei lá, e oferece uma oferta de alguma coisa para você comprar, qualquer coisa desse tipo, quando você faz uma busca, ele acha exatamente a informação que você queria ter. Tudo isso, basicamente, é inteligência artificial. Então, é uma inteligência que está encapsulada nos códigos que estão nesses sistemas, e quem domina esse tipo de tecnologia bem, basicamente, está dominando os mercados. Então, de tudo que a gente fala, de Amazon, a Alibaba, ao que for, a IA é completamente central. Então, assim, nesse contexto, onde é que a gente está? Nesse contexto, a IA é essa vantagem competitiva em todo tipo, não só nas gigantes, mas nas microempresas, nas startups, em todos os setores. É uma coisa extremamente importante, ela faz parte da vida da gente em tudo que é coisa, certo? Se a gente dá um comando de voz para alguma coisa, é basicamente uma solução de inteligência artificial. Se você chega no seu celular e diz, oi Google, ok Google, né? Ou diz oi Siri, ou qualquer coisa desse tipo, você está usando basicamente o sistema de inteligência artificial. Se você entra no Google para perguntar alguma coisa, você está usando o sistema de inteligência artificial. Se você faz uma busca no Instagram, no Facebook, ou em qualquer canto, você está fazendo isso. Quando você vai comprar um produto e procura alguma coisa ali, você está usando um sistema de inteligência artificial. Então, isso vai em todas as áreas, comércio eletrônico, saúde, call center, na área de automotiva, os cambau 4. E isso aqui embaixo é uma provocação, né? Para que o Brasil se torne referência em IA e seja competitivo no mercado internacional, é necessário intensificar as atividades de pesquisa científica e tecnológica e escolher nichos e problemas específicos dos países que possam ser resolvidos no curto e médio prazo. E aí, isso aqui é a questão, é o nosso retrato, sabe? A gente está central nessa região aqui, a gente tem um potencial bastante grande, o Nordeste em si tem um potencial muito grande, 18 universidades federais nessa região, formam 40 mil alunos por ano, além das que não são federais, né? E, enfim, isso aqui eu não vou nem falar tanto, que é vantagem da inteligência artificial, tem vários outros momentos para a gente falar sobre isso, mas basicamente o PRAE é isso aqui, é um centro de pesquisa pré-competitiva e de inovação aberta a partir de um consórcio de empresas privadas e universidades, e institutos de ciência e tecnologia, certo? Focando na gente construir uma economia do futuro. Então, tem várias coisas aqui sobre missão e tal, mas eu vou pular essa parte, porque o que importa mais para esse momento aqui é o panorama da IA em Pernambuco, certo? Então, onde é que a gente tem formação em IA? A gente tem 20 empresas bem específicas de inteligência artificial consolidadas aqui. A gente tem 20 cursos de graduação em que ensinam IA. A gente tem 80 pesquisadores de inteligência artificial. Tem 9 programas de mestrado e doutorado, que a gente chama de estrito sensu, e 13 de lato sensu, são especializações, são um pouco mais livres, também ligadas à inteligência artificial. Tem muitos cursos técnicos de extensão, e a gente começa a ter preparações de nível fundamental e médio, como está nesses exemplos aqui. A gente tem um monte de exemplos. Não é exaustivo, aqui são vários exemplos que existem. E até no nível médio, fundamental, iniciativas como NAVE, Pernambucodas, FabLab, etc., a gente começa a trabalhar esse pensamento computacional que termina migrando para esse pensamento de inteligência computacional. E aí a gente tem um leque muito grande, sabe, de cursos, formações dos vários níveis, graduação, mestrado, doutorado, especialização e tal. Então, dentro do PRAE tem um conjunto de ICTs parceiras. ICT são institutos de ciência e tecnologia. Normalmente são universidades, mas entram também outros tipos de institutos que façam pesquisa, desenvolvimento e inovação, como é o caso do CESA, como é o caso do EasyTix, que é o Instituto Senai de Inovação. Mas, além deles, vocês têm vários, vejam que vários aí são de Pernambuco, como o FPE, o PE Rural, por exemplo. E aí tem vários outros, certo? Ao redor, e tem várias instituições também que não são ICTs, como Softex e Porto Digital.
Aqui é um mapeamento dos pesquisadores que estão ligados ao Praia. Então, só no projeto Praia, a gente tem 131 pesquisadores. E se você ver as áreas de conhecimento, assim, dos pesquisadores, boa parte são da Federal, então 44% aqui, mas tem parte deles aqui estão destrinchados em outros. Por área de conhecimento também, boa parte vem da computação, mas tem gente também do design, de saúde, de arquitetura, etc., assim por diante. E se a gente olhar um zoom, depois eu vou dar um zoom na UFPE especificamente, mas a maior parte vem do Centro de Informática, que é meio que um celeiro, né, desse desenvolvimento de pesquisa e tecnologia na região, não só em Pernambuco, mas no Nordeste inteiro, em boa parte do país. E isso trabalha, esse grupo muito grande, é um grupo bem abrangente, representativo de todo mundo, de boa parte das pessoas que trabalham com IA. Vejo que é um grupo que trabalha com coisas muito diversas, então, ontologias e web semântica. Quem quiser, a gente responde essa pergunta mais tarde, senão vai estourar o tempo só explicando cada coisa daí. Mas trabalha com mobilidade, com design de algoritmos, com coisas ligadas à saúde, com coisas ligadas a processamento de imagens, ou multimídia, ou programação por voz, ou linguagem natural. Então, assim, tem um leque de atuações muito vasto. E isso é típico da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área meio para a gente aplicar em uma série de outras coisas. Então, ela sempre se reconfigura nas suas aplicações a outras coisas. E aí isso traz um monte de desafios de pesquisa que se colocou meio que para motivar e alinhar os trabalhos de todas essas pessoas. Então, tem vários temas que fazem uso intensivo de IA. Então, se a gente quiser mais segurança pública, se a gente quiser mais mobilidade, se a gente quiser fazer gestão de crise de emergência, como é o caso do Covid, se a gente quiser fazer gestão ecológica em geral, certo? Dos recursos hídricos, da iluminação, do consumo de energia, da qualidade do ar, dos resíduos, se a gente quiser ter uma saúde especializada, se a gente quiser ter uma educação personalizada, se a gente quiser ter um design de uma inteligência de negócio, se a gente quer trabalhar no financeiro, se a gente quiser um outro tipo de desenvolvimento urbano, todas essas coisas são demandantes, extremamente demandantes de inteligência artificial. E isso exige também que a gente se aprofunde em temas que são meio que transversais, como, por exemplo, a ética dentro da inteligência artificial, como é que se integra o mercado com a academia, como é que se faz uma estruturação e a governança dos dados e assim por diante. Então, as empresas, a maior parte das empresas que estão vinculadas aqui são empresas de software e de serviço, tem um conjunto de empresas que se interessaram na parceria do Praia, mas eu vou pular essa parte, que é menos o foco desse tema aqui, e falar um pouco mais do SIM, que é a minha casa, né? O SIM eu sou professor do Centro de Informática, que está dentro da UFPE, que é super reconhecido, acho que todo mundo que está aqui reconhece, ou foi aluno de lá, ou é aluno de lá, não sei, mas, enfim, é uma quantidade bem grande, é um centro de relevância indiscutível, e o Centro de Informática em si, ele tem um destaque bastante grande mesmo dentro da própria UFPE. Então, tem 86 professores, tem 3 graduações, mestrado e doutorado, que no nível 7, quer dizer que é o nível máximo, pouquíssimas instituições, acho que são 5, eu acho, no Brasil, tem esse nível. Tem uma pós-graduação também, Lato Sensu, que é um mestrado profissional. O Centro de Informática tem 2.000 alunos hoje em dia, estudando lá, são 1.250 alunos de graduação e 750 de pós-graduação, e tem um monte de coisa, programa de residência, um monte de empresa associada, a academia da Apple, tem um monte de laboratório que, se a gente for falar um por um aqui, a gente vai gastar o tempo inteiro dessa live falando dos laboratórios do Centro de Informática. Aqui tem uma foto de alguns desses laboratórios. E quando a gente pega os rankings, isso é bem importante. O CS Rankings, certo, tem um índice específico para qualidade, para produtividade nas pesquisas feitas no mundo e no Brasil, tem o índice BR. No índice BR, a gente pode olhar, o CS Rankings é o ranking de ciência da computação. Então, ele vai dizer quem é o mais forte em cada área.
O Centro de Informática no Brasil, ele é o primeiro do Brasil em inteligência artificial. E não é por a gente dizer não. Isso é diretamente pelo ranking do CS Index, que é talvez o mais reconhecido. Provavelmente o mais reconhecido hoje em dia. Então, a gente é número 1 em IA, a gente é número 1 em engenharia de software, a gente é número 2 em linguagem de programação, número 3 em métodos formais e lógica, número 2, desculpa, e em educação para computação também. E em outras áreas de IA, como mineração de dados e aprendizagem de máquina, que são sub-áreas da inteligência artificial, a gente é terceiro do Brasil. Em visão computacional, que é meio que uma fusão de computação gráfica com inteligência artificial, a gente é quarto. Ou seja, a gente, o Pernambuco como um todo, e o Centro de Informática em especial, são referências no Brasil. A gente não deve ir a canto nenhum do Brasil no que se refere à inteligência artificial. Então, além dessas coisas, tem um monte de formação de startups, tem um instituto foi reconhecido, por exemplo, em 2011, pela FINEP como Instituto de Ciência e Tecnologia mais inovador do Brasil. É uma unidade Embrapi, que é um título importante para quem é reconhecido em determinada área. Então, assim, você é formado que é meio que minha casa, né? Aí, precisa falar um pouco mais dele, digamos assim. E aí, continuam as perguntas, Tássio. Se você tiver interesse de saber. Não, tranquilo. Então quer dizer que aqui a gente está no lugar certo, né? Para poder, se alguém quiser investir na área, se alguém quiser fazer algum projeto ou se formar, então aqui é o lugar, né? Você não precisa nem sair do estado, nem nada, para poder ter a melhor formação do Brasil, praticamente. Para ter uma formação sólida, você não tem razão, assim, necessidade. Claro que você pode ter um desejo, né, de sair. Claro. Mas eu dou um caso concreto, assim. Eu fiz doutorado na França e durante um ano lá eu fui professor assistente, né? A gente dá aula na universidade de lá. E eu fui dar aula de inteligência artificial dentro de Paris 6, que é também pelos rankings a universidade mais destacada da França. Então, é uma das grandes universidades do mundo. E, assim, não se comparava o nível de aula que a gente dava aqui, que a gente cobrava aqui, com o que era visto lá. Então, assim, a gente não tem que ter complexo de vira-lata, sabe? Com relação a IA, a gente não deve absolutamente nada a ninguém, o que é uma ótima notícia. A gente nem sempre se dá conta, né? Sim, sim. Falar sobre aquela visão computacional, né? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que... Porque tu acha que é uma novidade, é uma coisa que está sendo bem agora uma tendência? Como é que é? Assim, tem muitas áreas que surgem, né? Assim, essas coisas vão evoluindo com o tempo. A IA começou de um certo jeito e, à medida que os algoritmos iam dando mais certo ou menos certo, ela foi evoluindo, né? Então, isso aí é o natural. Então, a gente começou, por exemplo, os primórdios da IA foi quando também se descobriu os processos cerebrais da gente, sabe? Como é que funciona o neurônio, e aí, ao mesmo tempo, assim, perto disso aí, quando se inventou um computador, aí as pessoas disseram, e aí, se eu inventar um neurônio artificial, o que é que eu faço? E aí surgiu esse conceito de você criar redes de neurônios artificiais, né? Então, as redes neurais, que até hoje são usadas, teve um momento ali, aí depois não avançou tanto, porque chegou a uma certa barreira científica que as pessoas não conseguiram ultrapassar. Aí foi seguindo por outras áreas, uma área de ontologia, uma área da que a gente chama de IA simbólica, onde a gente simboliza as coisas e tem regras para definir, e aí começou a entender IA por um outro aspecto, e aí começa a criar coisas como enfim, sistemas que a gente chama de especializados, certo? São os sistemas especialistas. Depois de um tempo, as redes neurais voltam porque elas conseguem romper uma barreira que eles tinham ficado um pouco travados ali, e aí começou a ter resultados espetaculares, aí começou a surgir toda uma área, e as redes neurais levaram muito à frente uma área que a gente chama de aprendizagem de máquina, que é a máquina aprendendo coisas. Então, essa área dentro da inteligência artificial foi ganhando força. E são muitas áreas, sabe? Inteligência artificial não é uma coisa, é um conjunto de milhões de técnicas das quais a gente lança a mão, quando o tipo de algoritmo clássico, onde você diz linha por linha o que o computador deve fazer, não funciona. Se você não consegue dizer exatamente o que é que ele tem que fazer, a gente tem que lançar a mão de outros conjuntos de técnicas. E esses conjuntos de técnicas tornam a máquina aparentemente inteligente. E a gente chama isso de métodos de inteligência artificial. Então, isso pode servir para planejar, pode servir para
um monte de coisa para ajudar a tomar decisões, a diagnosticar coisas, ou aprender coisas. E pode, hoje em dia, uma das coisas mais interessantes que eu curto muito, é meio que minha área principal hoje em dia, é a área de criação. A gente consegue criar coisas novas com inteligência artificial. Então, se quiser, eu posso até mostrar aqui. Mas, assim, só traçando o histórico, as redes neurais surgem, aí surgem os agentes e os sistemas multiagentes, e aí, enfim, eles vão tendo breakthroughs atrás de breakthroughs, certo? Então, a gente já a gente faz 100 anos de inteligência artificial. Essa brincadeira aqui começou nos anos 40, esse negócio dos primeiros neurônios artificiais. Não é um negócio recente. Quando surgiu o computador, já imediatamente se associou que o computador era um cérebro eletrônico, e com esse cérebro eletrônico, a gente era capaz de fazer uma máquina que fosse inteligente. Já era o sonho, desde que começou, sabe? O Enigma mesmo, lá, aquela primeira máquina do Turing fez, já era uma máquina, né, tipicamente inteligente. Ela estava tentando decifrar uma coisa que nós humanos não conseguimos fazer. Então, isso é o fruto de um trabalho contínuo de muita gente. Recentemente surgiram algumas novas coisas, né? Então, visão computacional é uma área delas. Assim, a ligação da inteligência artificial com a multimídia é muito poderosa. Então, com as coisas gráficas, visão computacional quer dizer, eu não vou só processar as informações, as imagens e tal. Eu quero entender um pouco como a pessoa enxerga aquela imagem. Então, na medida que eu consigo tratar a imagem com IA, a ponto de que eu possa dizer, isso aqui é uma mesa, essa mesa é um negócio plano, se eu soltar um negócio, provavelmente ele vai ficar aqui nesse ponto. Isso aqui é uma mão, eu posso rastrear a mão avançando ao longo do tempo. Então, tudo isso daí a gente chama de visão computacional. Tem um paralelo disso também com a parte de áudio e música. Então, tem algo parecido com o que seria uma audição computacional. Tem a parte de voz também. Então, assim, essa parte multimídia é uma coisa muito interessante, que eu me interesso muito, essa parte de som, principalmente, a parte de música, por exemplo. Isso tem a ver também. Desculpa? Não, eu ia perguntar se isso tem a ver também com essas novas criações. Por exemplo, uma máquina pegar alguns parâmetros, pegar uma... Por exemplo, o que aconteceu com Metallica? Que eles deram uma letra, deram mais ou menos como a banda funciona, como a banda cria seus riffs, e a máquina criou a partir dali uma música nova. Isso, tem a ver isso com é bem isso? minha área. Tem a ver com isso. É bem a minha área de hoje, né? Que a gente pesquisa há muito tempo sobre isso. Eu comecei há uns 21 anos atrás a pesquisar sobre isso. E eu pesquisei muito sobre como é que você cria. No meu caso, como é que criava música, certo? De várias formas diferentes. Aí uma das coisas que surgiu é que recentemente teve mais um breakthrough dentro da inteligência artificial chamado de Deep Learning, aprendizado profundo. O Deep Learning permitiu fazer tarefas que as máquinas até então não conseguiam. Então, os métodos, eles conseguiram realmente chegar a taxas de acerto que ninguém conseguia chegar antes disso. E aí, uma das coisas as quais o Deep Learning trouxe foi a parte de que a gente chama hoje em dia de criatividade computacional, que permitiu fazer coisas muito impactantes. Então, veja, um monte de novidade que surgiu ultimamente. Uma delas é Big Data. A gente tem acesso a dados de um jeito que não tinha nunca na história. A gente tem hoje zilhões, trilhões de dados para a gente processar. Eu, por exemplo, trabalho com o pessoal da Spotify. Só de cliques ali, eles têm trilhões de cliques por dia que eles podem processar e analisar por que a pessoa está gostando, não está gostando. Essas informações é que eles usam depois para poder dizer, tá aqui, eu acho que você provavelmente gosta dessa música daqui. Então, assim, Big Data é um lado disso, Deep Learning é outro lado disso, desses avanços. E a questão é que tem um certo tipo de área que normalmente as pessoas não falavam tanto antes como inteligência artificial e que hoje em dia se fala e que a gente chama hoje em dia de criatividade computacional. Então, posso falar um pouco, isso aqui também é mais uma apresentação emprestada aqui de outro evento. Mas a inteligência artificial permite fazer outras coisas que a gente não previa anteriormente de usar a inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente pode fazer um sistema que invente uma piada. Isso aqui são piadas criadas por um computador. Quando alguém conseguiu decodificar que tem certos mecanismos na piada que tornam elas engraçadas. Isso aqui tem um poema que um computador criou. Então, ele foi criado de acordo com regras e você coloca a IA para poder
gerar esse tipo de coisa. Isso daqui é um quadro feito com IA, que eu que criei, na verdade. Eu peguei uma foto, peguei um estilo, esse estilo desse quadro de Van Gogh, que eu gosto muito, foi aplicado a essa foto do Marco Zero, e ele gerou automaticamente esse quadro aqui de baixo. Esse quadro de baixo nunca existiu, foi um computador que criou. Assim como esse mesmo efeito que eu estou aplicando na minha câmera aqui. Aqui está o SnapCam, o que eu fiz foi criar um modelo que a gente chama de modelo de aprendizagem de máquina. Então, usei um método de Deep Learning para entender esse estilo de Van Gogh. Então, dei uns exemplos para a máquina, ela aprendeu o que é tipicamente o estilo do quadro de Van Gogh, e aí ele consegue transferir esse estilo para a minha imagem em tempo real aqui na webcam. E aí eu consigo aparecer, aí não está muito perfeito, né? Até porque eu que fiz, né? Santo de casa nunca faz milagre. Não está tão perfeito assim, mas a ideia é que a gente está usando um quadro de Van Gogh para eu aplicar um efeito no meu rosto. E isso eu faço o quê? Usando um algoritmo de aprendizagem de máquina, no caso, que é uma sub-área da IA. Aqui a mesma coisa, tem um algoritmo que inventa uma imagem de acordo com um texto. Você diz, eu quero um passarinho vermelho que tem um bico curto, e ele fez essa imagem do passarinho vermelho, não existia. Esse caso aqui, eu acho que eu não vou ter tempo de passar, mas olhem Flow Machines, e como está esse nomezinho aí embaixo, e aqui são músicas que também fazem parte da minha pesquisa. Eu ajudei na criação no desenvolvimento desse projeto chamado Flow Machines, que é um projeto que foi executado pela Sony Computer Science Lab Paris, que foi o laboratório onde eu fiz o doutorado, então continuo colaborando com eles desde então. Isso aqui mesmo foi a primeira música dos Beatles criada por uma inteligência artificial. E com isso a gente criou, inclusive, um disco chamado Hello World, que foi o primeiro disco do mundo criado por inteligência artificial e tal. Tem 3 músicas brasileiras lá, graças ao trabalho da gente aqui em Recife. Esse aqui é um filme que teve a base do roteiro, o esqueleto do roteiro, também definido por inteligência artificial. E, enfim, aí depois tem outras coisas aqui que eu acho que não vale tanto a pena passar, e isso termina levando a um monte de questionamento interessante para a gente, sabe? Sobre o que é criatividade, como é que a gente define criatividade, um esforço, um estudo sobre criatividade. E isso aqui é uma coisa bem interessante. Esse quadro aqui mostra a inteligência artificial clássica e o que a gente chama de criatividade computacional. Então, a inteligência artificial clássica divide-se em várias áreas. Então, você tem gente que trabalha com robótica, com linguagem natural, com aprendizagem, com planejamento, com inferência e tal, porque você tem problemas bem formulados. Você diz, eu quero reconhecer que tem um som de cachorro no meu áudio. Eu quero reconhecer onde é que tem uma queimada numa imagem de satélite. Eu quero classificar isso, aquilo, aquilo outro. Então, você tem problemas bem formulados. Na criatividade computacional, as tarefas são abertas. Você não tem como dizer se ela fez bem ou fez mal, a não ser pela sua análise subjetiva. Então, para dizer se aquela música dos Beatles realmente é boa e parece dos Beatles, eu não tenho um conceito objetivo para chegar nisso. Então, se eu quero fazer... se eu pinto o quadro de Van Gogh, eu não tenho como uma coisa objetiva para dizer que o quadro ficou bom ou ficou ruim. Então, isso traz novos desafios. Então, é uma eterna evolução, né? Então, essas são as coisas, assim, na crista da onda, digamos assim, sabe? São as coisas... até porque ele está absorvendo algo que é um contexto humano, né? Quem que fala que uma música é boa? Não é uma conta fechada. Quem que fala que uma obra de arte realmente representa alguma coisa mais válida ou não? A máquina agora, a inteligência artificial meio que dentro de uma relação quase não, praticamente humana, de valores, né? Ele passa a também receber uma valoração humana. E esse é um aspecto subjetivo. Quando a gente diz que não tem medida objetiva de sucesso, é porque a gente não consegue dizer, beleza, ele chegou nesse resultado, acertou 97%. Não existe o conceito de acertar. Então, a criatividade ela é particularmente interessante para a IA, porque ela abre novos desafios. E é o tipo de coisa que eu particularmente pesquiso e meu grupo pesquisa. Então, isso aqui eu vou até pular, porque são coisas que a gente foi fazendo ao longo do caminho.
não faz tanto sentido de mostrar agora, mas, assim, o meu grupo, em particular, a gente tem trabalhado com criatividade computacional, tem sido bastante nosso tema. Mas é isso. Maravilha. Tá? Dizendo as perguntas aí. Quem tiver pergunta também, lance, por favor. Tranquilo. Pessoal, quem quiser falar alguma coisa, William, eu acho que... Como é que a gente faz? A gente bota no chat e abre a pergunta? Como é que... Bom, fica a critério de vocês. Se quiser colocar pelo chat ou se alguém quiser abrir a câmera e fazer uma pergunta, fiquem à vontade agora. Eu vou abrir minha câmera normal agora para... Tranquilo. Rolando. Para poder enxergar aí. O William pode fazer pergunta também, fique à vontade, viu? Tá certo. Eu gostaria de parabenizar pelas experiências que o senhor trouxe para a gente, e realmente acho que a gente tem esse complexo de vira-lata e esquece que Recife, Pernambuco, sempre tem se destacado bastante em áreas diversas, na política, na ciência, tecnologia, enfim. E é muito bom a gente estar mostrando essa realidade para as pessoas, né? Trazendo um pouco dessa experiência do que a gente tem para mostrar para o mundo. Então é isso, queria te parabenizar por tudo que foi falado aqui, e quem sabe daqui para frente a gente pensar até em algum tipo de parceria entre o Jardim Botânico e a universidade, o departamento de informática, para ver, de repente, possibilidades de aplicativos, alguma coisa relacionada à identificação da flora local, enfim, tentar integrar um pouco do conhecimento que a gente tem dentro do Jardim Botânico com o que vocês têm de inteligência artificial. Eu acho ótimo, William. É só, assim, entrar em contato, assim. Inclusive, boa parte das instituições são públicas. E é bom ver que isso também ocorre em várias esferas, sabe? Porque é normal que a gente seja forte só em uma área. Por exemplo, forte na universidade. Aqui não é só a universidade. O César, por exemplo, é uma instituição de muito peso dentro de IA. A gente tem empresas, tipo Neurotech, por exemplo, é uma super empresa de inteligência artificial que está no mercado aí há um bom tempo já. São referências mesmo nacionais e internacionais. Então, assim, é bom a gente ver que é um ecossistema, sabe? Não é só o ensino, não é só assim, a gente tem um excelente curso, depois vá-se embora para os Estados Unidos para você trabalhar nisso. Então, você tem onde trabalhar, você tem o que fazer, e se você é uma instituição que tem interesse nisso, você pode chegar nesses atores para conversar. O Praia é legal porque ele meio que formou um guarda-chuva, você chegando no Praia, termina chegando todo mundo, né? Então, mas mesmo que não seja pelo Praia, assim, boa parte dessas instituições são públicas, são de livre acesso, né? Uhum. Eu queria, inclusive, aproveitar, né, essa deixa para falar que a ideia do que a gente chamou de SciTech, que é a Semana de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e Inovação, né, de Pernambuco, cujo tema esse ano está especificamente sobre IA, a gente está fazendo um modo um pouco diferente. Que modo é esse? A gente tem, tipicamente, nesses eventos, apresentações, certo? Live, workshop, palestra, cursos, todo tipo de apresentação que a gente pode fazer. E o que a sensação da gente é que tem uma certa sobrecarga de materiais, porque tem muito curso, muita live, muita palestra, muito evento acontecendo em todos os locais. Quando a gente chega só o fato de olhar nesse guarda-chuva do Praia e olhar os cursos que eles mesmos estão colocando, todas as discussões online que estão acontecendo, o material que já tem disponibilizado para esses tipos de assuntos são muitos. Então, assim, o nosso foco não ficou em a gente fazer mais eventos desses. Nosso foco é como é que a gente processa essas informações para que possa chegar efetivamente no grande público, para que não tenha um subconjunto pequeno de pessoas que assistam e que estavam disponíveis naquele dia, que tiveram conhecimento daquilo e que tem interesse de passar, sei lá, 1 hora ouvindo um determinado subtópico, sabe? Então, o que a gente está fazendo é um sistema de curadoria, a gente está lançando a chamada para que todo mundo
possa mandar seus materiais. Inclusive, vocês estão convidados para mandar os materiais relacionados a IA que vocês tenham trabalhado. E aí, o nosso papel é fazer uma curadoria dos materiais que cheguem no grande público e uma edição desses materiais, para que chegue com a dinâmica mais legal, que seja mais rápido, possivelmente mais curto, possivelmente mais pontual, porque assim a gente facilita a popularização da ciência, né? Porque senão a gente vai ficar na gente mesmo, a gente vai ficar a gente falando para nós mesmos, e a gente nunca fura a bolha se for desse jeito. Então a gente preparou uma chamada que a gente deve lançar do repositório de experiências em inteligência artificial, para a gente lançar na nossa semana, que chama SciTech PE 2020. Então, assim, para fazer o link, né, desses dois eventos, a ideia é quem tiver materiais sobre qualquer tópico de inteligência artificial que vocês que tenham coberto, que tenham feito lives, workshops, qualquer coisa digital que já esteja preparado, disponibilizado, manda para a gente, porque aí vai entrar no catálogo, a gente faz a curadoria disso, faz a edição, e aí vocês também se beneficiam disso, todo mundo se beneficia, sabe? Então, a gente achou que esse era um uso melhor, mais inteligente, assim, sabe? Nesse momento pandêmico, que todo mundo está sobrecarregado de lives, etc. Então, quem tiver interesse, a gente está com essa chamada aqui lançada para que vocês possam submeter os materiais, mandar os links de vocês e tal. E aí, se alguém tiver interesse nisso, pode me mandar até um e-mail diretamente, que aí a gente vai conversando para vocês. Eu mando e encaminho esse material aí para entrar dentro dessa curadoria. Uhum. Teu e-mail, qual é que a gente pode mandar? Jordano, me diz aí. É porque eu desculpa, é que eu estava mostrando a apresentação e eu tirei a apresentação, foi mal. Não, tranquilo. Mostrando aqui e esqueci. Eu estava mostrando a página, o repositório, foi mal. Vamos lá. Certo. Um repositório da experiência em inteligência artificial do SciTech PE. Então, tem explicação, se cada um diz aqui qual é o material que posso mandar. E, para simplificar, pode mandar um e-mail direto que a gente indica exatamente como proceder. Como a gente está estruturando isso, aí pode mandar e-mail. O e-mail é esse aqui, grec@sim.ufpe.br. Maravilha. Tem também como colocar o link no chat para o pessoal também acessar o formulário? Porque o link eu acho que não está definitivo ainda. Sabe? Tá, tranquilo. Por isso que eu estou preferindo colocar Não, sem bronca. Eu estava achando o link definitivo. Quando tiver disponível, pode mandar que a gente divulga também no Jardim Botânico, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, para ver quem teria interesse em participar também. Botar para frente esse evento. E vai fazer parte da programação da Ciência e Tecnologia dentro desses projetos do CNPq? Vai sim, ele foi aprovado, mas tem esses trâmites, né, e a gente preferiu conversar com o CNPq, porque dado esse sistema todo, né, esses problemas todos da pandemia, todo mundo se organizar é muito complexo, né, e aí a gente perguntou se não pode fazer isso num outro momento que não seja exatamente durante esta semana. Então isso vai ser feito com mais calma, mas é um projeto que está lá aprovado. Isso. A gente vai rodar de forma mais serena. Apesar da gente ter essa semana especificamente para desenvolvimento de grande parte das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o projeto costuma contemplar um ano, para quem não sabe. Então, daqui para frente, a gente deve continuar divulgando outras atividades ainda dentro desse projeto. Inclusive, a gente teria algumas atividades em outros municípios, como em São Lourenço da Mata, no CODAI, e em Abreu e Lima, na Estação Ecológica de Caetés. Então, provavelmente, a partir do momento em que se melhora essa situação da pandemia, enfim, a gente vê, caso não haja possibilidade de realizar presencialmente, mas vê uma forma de estimular a população desses municípios que estão contemplados também dentro do nosso projeto a participar dessas programações. Eu não sei, dentro do SciTech, que municípios vocês estariam fazendo, ou se foi um evento estadual, enfim. Recife, Olinda e Caruaru.
Pronto, então acho que a gente poderia tentar, inclusive, ver uma parceria de divulgar essas atividades conjuntamente, né? Até como forma de atingir mais municípios. Isso, concordo. Pode contar com a gente. Obrigado. Bom, gente, e aí alguém mais tem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário? De toda forma, meu e-mail fica aí, fique à vontade para qualquer dúvida. Ok. Só uma pergunta, Giordano. Agora uma questão agora que me veio à mente também. O mercado, como é que está aqui para inteligência artificial? Como é que está? Tá faltando gente? Quem tem interesse, é bom correr porque o mercado está precisando? Como é que está? Simples assim, falta gente e falta muito. Por quê? Porque o mercado de IA não é só as empresas de IA, certo? Você tem, por exemplo, a Neurotech. Ela oferece produtos de inteligência artificial para outras empresas. Você tem que ser muito bem capacitado em inteligência artificial para estar lá na Neurotech, por exemplo. Mas, em qualquer empresa, IA passou a ser um conhecimento necessário. Se a gente, por exemplo, faz análise de dados, agora, por exemplo, aconteceu a Covid. Quem está fazendo projeções, de etc., está usando sistemas com IA por trás, certo? Quem entende de ciência de dados é uma coisa basicamente de inteligência artificial. Então, assim, esses conhecimentos em IA, eles são extremamente necessários para praticamente todo mundo. Então, é uma habilidade, uma competência que está escassa, que todo mundo está precisando. Ótimo, e tem essa formação aqui melhor ainda, né? Ok. Tá bom, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma outra pergunta? Bom, gente, como não tem nenhum outro comentário agora, como o professor Giordano já passou o contato dele, quem tiver interesse em mais alguma informação pode entrar em contato com ele ou conosco. E queria agradecer aqui a presença do professor Giordano, a presença do Tássio Fonseca e de todos os participantes. Né? Foi muito bom a gente ter iniciado essa parceria, acho que a gente pode iniciar diversas atividades a partir desse momento. E queria aproveitar também para convidar, vocês estão aqui presentes, para a nossa oficina que vai ser desenvolvida ainda hoje, às 8 horas da noite, com o nosso botânico do jardim, o Jefferson Maciel, que vai tentar trazer a experiência dele com relação à modelagem de distribuição de espécies arbóreas. Na verdade, não só arbóreas, espécies da flora em geral. Então, o Jefferson trabalha com pesquisa de modelagem já há algum tempo, e participou de alguns projetos junto ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro para fazer mapeamento de áreas de potencial ocorrência de espécies ameaçadas de extinção. Então, é um trabalho bastante interessante que pode trazer experiências muito boas para todos aqui. Quem for da área de ambientais, biologia, enfim, engenharia florestal. Então, fica aberto, a gente está ainda com as inscrições em andamento, e já estou repassando o link para quem for fazer essa interação conosco, certo? Maravilha. Perfeito, William. Deixa eu também aqui, obrigado quem assistiu, quem estava aqui também, o William, pela parceria, para Giordano também, pelo conteúdo que foi muito bom. E vamos lá, vamos fazer essa parceria aí durar mais tempo e durar para frente agora. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.